Gostaríamos agora de chamar para a palestra master, cujo tema é Harmonia do Ser Humano com a Natureza, a ser proferida pelo professor e doutor emérito Tairiko Teshima. Bom dia。ただいまは私どもの養蜂士の友がここの場所を清掃していただいたことを褒めていただきありがとうございました。Muito obrigado pelos cumprimentos e os elogios feitos à equipe dos Yokoshis que colaboraram com a limpeza desse local. 会場が思ったより、暗いのでね、年を取ったので原稿を読むのが大変だと思っています。Bem, o local eu não tinha visitado a primeira vez, é um pouco mais escuro do que eu estava imaginando. Por isso, para uma pessoa da minha idade, talvez seja difícil ler o que eu trouxe aqui para dividir com vocês. 今回のサンパウロ大学におきまして陽光文明研究所の貴重な集いを行っていただきました。会長の清水茂樹氏並びにこの赤羽教授など皆様方のご努力に敬意を表するものであります。Gostaria de expressar meus respeitos ao empenho realizado pelo trabalho conjunto da Universidade de São Paulo, juntamente com o Instituto de Pesquisa da Civilização Yoko, dirigido pelo seu presidente aqui na América Latina, Sr. Shimizu, como também a professora Akabane Kasai, para a realização deste evento. この機会に皆様とお会いできたこと、それ自体は大変貴重なことであり、私自身ありがたいことだと思っています。O encontro nosso no dia de hoje é algo muito valioso, é algo que me enche de emoção. 本日私に与えられたテーマは自然と人間という大きな命題であります。O tema deixado para mim no dia de hoje é a relação entre a natureza e o ser humano, que é um tema deveras vasto. 限られた時間ではありますが、現在この私が考える自然と人間の視座についてお話ができればと思っております。Eu gostaria de desenvolver então esse tema sobre a natureza e o ser humano, a relação entre os dois, no tempo que me foi concedido no dia de hoje. 自然と人間の関係性は広く深い概念が存します。それはこのテーマの全貌を明らかにすることはできませんが、その要点に染まることができればと念じています。Bem, a relação entre a natureza e o ser humano, como disse, é um conceito vasto e profundo, e talvez nós não conseguiremos debater sobre toda a sua extensão no dia de hoje. Por isso, eu gostaria de, pelo menos, deixar colocado alguns temas essenciais. まずこの自然についての前提ですが、自然については大自然という大きなものとともに私たちが日常目にする小さな自然とが存在します。私たちがこの青く美しい地球の中で生活が許されておるのは自然の恵みの賜物です。
Primeiramente, vamos estabelecer alguns pressupostos sobre a natureza. Podemos dividir as escalas de grandeza dentro da natureza. Existe a grande natureza, que é vasto, é um conceito mais macro, e o conceito mais micro, que seria a pequena natureza, que é aquela que nós vemos em nosso dia a dia. O fato de podermos viver nesse belo e planeta azul é uma bênção da natureza. 山川草木といいますね。山があり川がある、また草木が生い茂ります。そこには3000万種の生き物が生きています。 Falamos da natureza em pequena escala, nas montanhas, rios, árvores, árvores exuberantes, e nesse planeta vivem cerca de 30 milhões de espécies. 生きていると申しましたけども、性格を期すのであれば、万世は大自然の意志により生かされているという真実を認識します。 E quando observamos os seres vivos dessa natureza, devemos reconhecer que os seres vivos não estão simplesmente vivos, mas eles são mantidos vivos por essa grande natureza. 自然の中で人は生きているのではなく、生かされている、いわば全てを貸し与えられた存在に他なりません。 Nós somos sustentados pela vontade do universo e da grande natureza. O ser humano, assim, da mesma forma, não vive simplesmente, mas ele é mantido vivo, ou seja, tudo que nós temos em nossa volta é algo emprestado pela natureza para o ser humano. 何しろ有機的かつ無機的な要素までを含めて、全てをレンタルによって貸し与えられているのが我々人間であり、その真実を領得した上で自然と人の関係性を求めなくてはならないと思うのです。 Tudo que nós temos, desde elementos orgânicos ou até mesmo os elementos inorgânicos, são um empréstimo, estamos emprestando da natureza. O ser humano então deve compreender que antes de buscarmos a relação entre a natureza e o ser humano reconhecer a sua posição dentro desta vasta natureza. そして基本的生前の価値について認識し感謝してきたのは古代人でした。 Os antigos seres humanos da era remota, eles conheciam esse valor da existência básica da natureza. 新石器時代や日本における1万2000年にわたる縄文時代の人々は太陽や自然の恵みに感謝しながら長く調和ある生活を送ってきたと言われてきました。 Dizem que na era neolítica, por exemplo, durante uns 12 mil anos do período Jomon, que é um período de cerca de 14 mil anos antes de Cristo, uma civilização megalítica do Japão, as pessoas viviam em harmonia, agradecendo ao sol e os benefícios, as benesses da natureza. これについてフランスの人類学者レヴィウ・ストロースはその名にしよう名著野生の思考の中で述べております。 O antropólogo francês Lévi Strauss mencionou isso em seu livro O Pensamento Selvagem. 彼はかつてアマゾンの奥地に入り、原住民の生活を観察しました。 Ele visitou o interior da Amazônia e observou a vida dos indígenas. すると原住民は鋭い感性を持ち、我々現代人が知覚できない繊細さを感情によって生きていることが分かりました。 Ele percebeu que as pessoas, os indígenas daquela região, tinham uma sensibilidade aguçada e viviam guiados por sensações e emoções sutis que os homens modernos, ditos modernos, não conseguiam mais perceber. この体験によりレヴィウ・ストロースは古代人の循環型生活を評価しました。 Lévi Strauss então valorizou esse estilo de vida cíclico dos antigos. 今日
ころが不思議なことに、近年といっても前世紀の後半になると中南米にまたがるアンデスの超古代文明が発見されるようになりました。Mas estranhamente ele não abordou sobre uma antiga civilização, apesar de todo esse avanço dos indígenas. Embora Lévi-Strauss não tenha mencionado, na América do Sul existem estudos mostrando uma existência de uma civilização avançada surpreendente. 人類学者レヴィ・ストロースは触れてはいませんが、実は中南米にはとんでもない超文明が出現していたのです。Apesar dos estudos de Lévi-Strauss não terem chegado a essa conclusão, a América Central e a do Sul estão repletos de civilizações bem super avançadas. それは我々が生きる未来の予言にもなると思うのです。E esses estudos sobre essas civilizações podem nos profetizar como será a nossa própria civilização do futuro. 陽光文明研究所2代総裁岡田啓樹氏は述べられました。Podemos ver isso no que disse a senhora Keisho Okada, que foi a segunda presidente do Instituto de Pesquisa da Civilização Yoko. かつての古代アンデス文明の隆盛は私どもの想像をはるかに超えた超人たちによる大建設であったと。Ela afirmou que a antiga civilização andina foi construída por seres muito superiores que em muito superam a nossa própria capacidade de imaginação. またアマゾンの原住民は日本の縄文とつながっているという説があります。 E há uma teoria que fala da relação que pode ter existido entre os indígenas da Amazônia e a população japonesa do período Jomon. エクアドルのパルデビア土器と縄文土器の類似性が指摘されています。 Isso tudo por causa da semelhança existente entre a cerâmica de Valdívia, que fica no Equador, e a cerâmica Jomon, do Japão. 遠く離れた日本と南米がつながっていたのではないかという古代への仮説です。 É uma teoria que levanta esse pressuposto da possibilidade da relação existente entre duas regiões tão distantes quanto o Japão e o Equador. 最近アマゾンの熱帯雨林では2500年前の都市遺跡が発見されております。 Recentemente descobriu-se vestígios arqueológicos de civilizações que viviam na região da Amazônica, da floresta amazônica, cerca de 2.500 anos atrás. 長い一直線の道路が建設された形跡があり、しかもそこには数万人が都市として住んでいた可能性があると告げています。 Os antropólogos veem a possibilidade, eles encontraram longas estradas naquela região e os sítios arqueológicos mostram que lá poderiam ter vivido dezenas de milhares de pessoas. 現在ではアンデス文明の乱象は5000年前のモンテグランデのピラミッド建設から始まったと言われています。 Acredita-se atualmente que a civilização andina começou há cerca de 5.000 anos com a construção da pirâmide de Monte Grande, que fica no distrito de Jaén, no Peru. 私ももう30年以上前ですね、考古学研究者の三浦博さんと共にですね、若い頃中南米のピラミッド群をかなり多く登ってピラミッドの男と一部から言われたこともあります。 Eu também, 30 anos atrás, cerca de 30 anos atrás, eu fiz pesquisas juntamente com o Dr. Hiroshi Miura, que era um grande especialista de civilizações antigas,
que fez estudos acerca de civilizações da América Central e do Sul, como também desbravou matas, subiu pirâmides. その構造物の特異性は目を見張るばかりです。 E as construções são surpreendentes. これまでにもメキシコユカタン半島のピラミッド群、ペルー・ボリビアにまたがるティワナク文明、ナスカの地上絵など枚挙に止まがありません。 E é muito além das pirâmides da península de Yucatán, no México, da civilização de Tiwanaku entre o Peru e a Bolívia, como as ruínas de Cusco, no Peru, de Nazca. そしてペルー・クスコのサクサイアマン遺跡、インカの建造物など超文明の遺跡が次々と発掘されました。 Ainda por cima, não posso deixar de citar também as ruínas de Sacsayhuamán, no Cusco, no Peru, e as construções dos Incas descobertas nas ruínas de civilizações bem avançadas. ちなみにサクサイアマンの巨石は90トンから125トンあると言われています。 Aliás, os megálitos de Sacsayhuamán apontam a cerca de 90 a 125 toneladas. 重機のない時代にどうしてこのような石を積み上げることができたのか、未だに解明できていません。 Não há explicação de como, numa época onde as pessoas não tinham domínio sobre maquinários pesados, conseguiram transportar esses megálitos. 先般フランスのパリでオリンピックがありましたね。 Nós tivemos as Olimpíadas de Paris recentemente. そこにね、重量挙げの選手がね、出てきましたよ。人間離れして約体重が150キロから200キロの大峠の人ですね。ご覧になりましたか？重量挙げ。 Vocês viram aquela levantadora de peso, levantando peso de 150 até 200 quilos. その選手は人力でバーベルは持ち上げるのですが、その持ち上げるバーベルの重さは260キロ、まあ270キロも持ち上げて5秒間立っているのが精一杯でそれを落としてしまうんですね。 Mesmo uma pessoa que se profissionaliza num esporte assim, consegue com a força humana levantar aquela barra de peso de 260 a 270 quilos durante 5 segundos e depois esse peso cai ao chão. そのような大男が10人集まっても2500キロのものしか持ち上げることはできないんですね。 Mesmo se eu juntasse 10 esportistas de alta performance dessa forma, eles não conseguiriam juntos erguer mais do que 2.500 quilos. ところが1000年以上前のティワナク文明ではどうでしょうか。太陽の門ですね、77トンの石を積み上げています。 Mas ainda 1000 anos atrás, na civilização de Tiwanaku, onde as pessoas, para construírem aquela portal do sol, tiveram que erguer pedras que 77 toneladas. なぜ1000年も昔の重機もない設計図もない時代にそのようなことができたのか、これがわからない奇跡です。 Como que pessoas que não tinham maquinários pesados, 1000 anos atrás, não tinham plantas de engenharia como hoje, conseguiam movimentar rochas, pedras dessa magnitude? É ainda um mistério, é um milagre. ですから私が言いたいのは、古代にはアマゾンの原住民のみでなく、その中に超人たちが出てきて文明を数々作り上げたという事実なのです。 Então, o que eu quero dizer é que não só nas antigas civilizações da região da Amazônica, mas em outras partes do mundo,
Existiam super-homens, isto é, pessoas altamente dotadas, que promoveram o desenvolvimento das civilizações. つまり私たちと違った直感と科学性を持ってそのような建造物を作り上げ、現在も今発掘が進んでいます。E graças a essa capacidade, alta capacidade cognitiva e alta capacidade científica que eles tinham, conseguiam desenvolver civilizações que estão até hoje, cujos restos encontramos até os dias de hoje. ですから人類史というものは太古から中世になって近代になって現代になったというその平面的な流れではなく、その古代においてもすでに極めて特異な文明が現れたということを現代人は知るべきなのです。As pessoas de hoje precisam ter consciência de que, diferentemente do que os arqueólogos apontam, as civilizações puderam ter a sua performance graças a uma relação multifacetada de pessoas de alta performance, podendo ter capacidades cognitivas altas e ciência bem desenvolvida. ピラミッドといえばエジプトの5000年前のピラミッドが言われますが、クフ王のピラミッドのそれをどういう設計図でどういう人間がどのぐらいの時間でこれを作ったのか、これがまだ分かりません。Quando falamos de pirâmides, não podemos deixar de falar da pirâmide de Quéops, de Khufu, mas como foram construídas sem plantas, quem foram as pessoas que construíram, quanto tempo demandou a sua construção? Ninguém sabe responder. そのように私たちの先祖の中にはとてつもない超人たちがいたという事実を認識すべきだと思うのです。 Ou seja, precisamos ter consciência que dentre nossos ancestrais haviam seres altamente dotados, capacitados para fazer a promoção dessas construções. そしてまたとても不思議なことなのですが、アマゾンの奥地には今でも少数の原住民がいて、何千年も前からの昔ながらの生活をしています。 E, inacreditavelmente, ainda no interior das florestas da Amazônia, existem pessoas que ainda vivem mantendo um modo de viver cuja tradição remonta a dezenas de milhares de anos. ですから私が言いたいのは、人類史というものは大変複雑であって、一言では断ずることのできない繊細性を持っているということです。 Então, a antropologia é muito complexa devido a isso, devido à necessidade de compreender a inserção dessas pessoas altamente dotadas em seus estudos. はい、時間がありませんから先を急ぎます。 Bem, como não tenho tempo, vou acelerar meu passo. さてこそ我々の未来は原始的な自然生活に帰るという意味ではありません。 Bem, o que eu quero propor aqui como solução não é voltar a ter um modo de vida primitivo, não é nisso. そればかりか、私という新しい文明は自然と死と科学と宗教を修練させて、かつてない立体的な文明を構築するということにあります。 O que eu quero propor é o contrário. Devemos buscar uma nova civilização que permeia a integração entre a natureza e a humanidade, a ciência e a religião. O que eu quero dizer é que devemos recuperar a nossa sensibilidade em relação às graças da natureza e os seus benefícios. もちろん自然と人とが一体化して自然の恵みに感謝する生活を送るということは極めて重要です。 Obviamente, é extremamente importante que o ser humano possa levar um modo de vida em que possa viver em equilíbrio com a natureza e tendo gratidão pela natureza. 自然と人がこの一つしかない地球の上で
バランスとハーモニーを持って楽しく美しく立体的な生活をする必要があります。É importante que o ser humano e a natureza possam viver em equilíbrio e em harmonia nesse único planeta, vivendo de forma amigavelmente, de forma bela e de forma bem desenvolvida. 自然と人との関係性について最近日本では進化論を超えた、つまりダーウィンのですね、適者生存の進化論を超えた超進化論という説が出てきました。Obviamente todos conhecem a teoria da evolução de Darwin, mas recentemente no Japão surgiu uma nova teoria, a da superevolução. 樹木、植物、昆虫、微生物のすべてが人と密接につながり、しかもさまざまな形で合図を送り続けていることが分かってきたのです。E com isso descobriu-se que árvores, plantas, insetos, micróbios estão intimamente conectados aos seres humanos e se comunicam conosco de diversas maneiras. 一本の大木、枝が伸び、葉が茂り、そこに来る昆虫たちと信号、化学物質でやり取りをしているばかりではなく、自分の周りの木々にさえ信号を出してその状況を伝えているという想像を超えた発見です。É uma descoberta surpreendente, porque mostra que, por exemplo, uma árvore, ele não comunica sinais por meio de suas conexões bioquímicas para seus galhos e árvores, folhas simplesmente. Ele também comunica por meio de sinais químicos. Existe uma comunicação com insetos e esses sinais enviados podem chegar para outras árvores que compreendem tais sinais. 例えば松の木の下にキノコが生えています。 Vou dar um exemplo. Embaixo de um pinheiro crescem cogumelos. そのキノコは地中に糸のような菌糸を伸ばし木の根っこを覆っています。 E esses cogumelos se espalham filamentos semelhantes a raízes, como se fossem pequenos fios, pelo solo, envolvendo as raízes das árvores. 樹木は光合成を得た栄養をキノコに渡し、一方でキノコは土壌中に広がる菌糸で効率よく集めた養分や水分を樹木に渡しています。 As árvores fornecem nutrientes aos cogumelos, produzidos pela fotossíntese, enquanto que os cogumelos, por sua vez, por meio desses filamentos, desses fios, fornecem para a árvore nutrientes e água do solo de forma bem eficiente. またキノコは樹木の根の表面を菌糸で覆い、根の防御機能を活性化させて土壌中の病原菌から根を保護しています。 E além disso, os cogumelos protegem as raízes das árvores do solo dos diversos patógenos que existem no solo. Desse modo, cobrindo esses filamentos e protegendo a árvore. 驚かされることに、キノコと樹木は共生していたことが分かってきました。 E descobriu-se dessa forma surpreendente que os cogumelos e as árvores coexistem numa relação simbiótica. あるいは野菜のキャベツは昆虫が来て葉を食べられると特殊な成分を出して周囲に危険のメッセージを送っていることが分かってきました。 Além disso, descobriu-se que o repolho ele passa, quando suas folhas são comidas pelos insetos, o repolho libera substâncias especiais para enviar mensagens de perigo para as plantas vizinhas. このように物言わぬ植物たちは互いに競い合い、助け合って発展してきたという事実であります。 Ou seja, é um fato
de que as plantas, para poderem evoluir até hoje, elas, apesar de não possuírem voz, elas competem e cooperam entre si para o seu mútuo desenvolvimento. 自然界は極めて微妙な連携と仕組みによって生存し繁栄してきた驚嘆すべき事実が明らかとなりつつあります。 É importante reconhecer que a natureza é um sistema extremamente sutil e surpreendente, onde todos os seres vivos coexistem e prosperam através de uma complexa rede de interações. 故にも古代人は日々草木と向き合って会話をしてきたに違いありません。 E os antigos seres humanos conversavam com as plantas diariamente. ですから今日私たちも樹木と会話することが可能です。 Por isso que nós, pessoas de hoje, temos condições sim de nos comunicarmos com as plantas. 観葉植物にいい子だねと言ってあげると、そのバイブレーションはその草木に当たって答えてくれます。 Se você dirigir palavras gentis para uma plantinha, ela vai reagir positivamente a essa vibração positiva que você emite, fazendo com que ela consiga se fortalecer e se desenvolver. 今まで私たちはそんなことは迷信だ、そんなことはありえないと言ってきました。 Mas até agora, o que se pensava? Pensava de forma preconceituosa que isso era uma superstição, que isso não existe. ところが科学の進歩が、電信の進歩がそれを可能にしつつあります。 Entretanto, com o desenvolvimento da ciência e o entendimento do funcionamento da interação dos elétrons e eletrônica entre as coisas, podemos ver que essa comunicação é possível. 日本にはもう亡くなったんですがね、作家で長老の芹沢圭介というですね、物書きがいたんですね。 No Japão havia uma personalidade muito famosa, ele já falecido, né, chamado Keisuke Serizawa. その芹沢先生がね、90になって私に言いました。 O professor Serizawa, ele falou para mim quando ele já estava com seus 90 anos de idade. 毎日自分の庭の草木と話をしてるんですよ。 Ele disse, né, eu converso com as plantas do meu jardim todos os dias. 本当かな。 Eu fiquei pensando, meu Deus, será que é verdade isso? 芹沢幸次郎先生はですね、その後その本を何冊も書いていますね。 Ele teria escrito diversos livros sobre isso também. ところがですね、芹沢先生が亡くなって20年も経つと、それが科学的にね、信号として草木と草木、人間と草木が混合しているということが分かりつつあるんですよ。 Entretanto, passados dezenas de anos do falecimento do professor Serizawa, a ciência descobre que existe uma relação química que fazendo com que as plantas se comuniquem com os insetos, os seres humanos também dessa forma podem manter uma relação com elas. 私もね、年を取ってきたせいかね、最近草木と挨拶するようになりましたよ。 Eu ultimamente comecei a cumprimentar minhas plantas. Eu não sei se isso é devido à minha idade, que já está começando a pesar. 今回もね、こちらへ来る前に、私の部屋にね、観葉植物が一つ置いてあるんですがね、それをね、通称マヤって言います。マヤ文明のマヤ。 Eu tenho no meu quarto uma plantinha e essa planta eu dei o nome de Maia, sabe? Igual da civilização Maia, então eu dei o nome de Maia. これからサンパウロの方へ行ってきますよと言うと、この木が行ってらっしゃいというふうに感じるの。 Daí, antes de viajar para a América do Sul, eu falei para minha plantinha, agora eu vou viajar, ficar um tempo fora, né? Eu vou para São Paulo. E deu a impressão, eu acho que a plantinha fez um tchau dizendo para mim, faça uma boa viagem. だから年を取る
ということは必ずしも悪いことだけではありませんね。Por isso, vejam bem, envelhecer não tem só lado ruim, não, tem lado bom. 体力は衰えますけども、ある種のこの脳の機能がね、こう敏感になりますね。Envelhecer faz com que nossa força física acaba decaindo, mas certos aspectos cognitivos da nossa mente ficam mais, vamos dizer, desenvolvidos. はい、時間が押しておりますので、ここでね、もう時間がないので結論に至りたいと思っていますが。Bem, não tenho muito tempo, então eu tenho que já avançar e acho que já vou falar a minha conclusão. 通訳者に渡してあると思いますけども、8ページに飛びますね。はい。私たちは物質的な豊かさだけではなく、心の豊かさ、そしてその奥にある壮年会において人類が真の血を分けた兄弟腹からであることを思い出さなくてはなりません。Remember me. Nós devemos buscar não somente a riqueza material, mas também devemos buscar a nossa riqueza espiritual. E dentro do nosso sono, devemos relembrar que todos nós, seres humanos, somos irmãos entre nós. Nós somos originariamente um só. 私たちは長い間、キリストイエスが天に帰られてから約2000年、自分と諸党を分割し、分断し、分裂し、分けて生きてきたのではないでしょうか。2000 anos depois de Jesus Cristo retornar aos céus, será que nós não viemos levando uma vida dando primazia à separação, à fragmentação, à divisão, à cisão? ところが自然と人との関係性のように、私たちは朝から晩まで全てにおいて密接に自然と関係し、その奥にあるサムシンググレートの意志を感じて生きてきたのです。Entretanto, nós, igual eu falei agora há pouco, como nós falamos agora há pouco, nós vivemos o nosso cotidiano mantendo uma relação estreita com a natureza, entre seres humanos e a natureza, e estamos mantidos vivos por algo absoluto, como diz certo cientista japonês. そして長い間分断し、対立し、対決して果てしなく分裂を繰り返した人類は、やはり元一つに帰る元帰りが必要ではないでしょうか。 Como a civilização humana passou muito tempo dando atenção à cisão, à separação, à fragmentação, à divisão, será que não é momento de agora nós fazermos o caminho inverso e possamos retornar à nossa origem comum? 先ほども陽光文明研究所の理念が述べられたように、初代の総裁岡田浩太氏は、人類は元一つの冷静的生活に戻る必要性を強調されました。 Como foi dito agora há pouco, o fundador e primeiro presidente do Instituto de Pesquisa da Civilização Yoko, mestre Gautama Okada, versava sobre a importância do ser humano levar uma vida espiritual, podendo retornar a esse modo de viver original. そして世界がある意味で縮小し、人々が互いに交流を容易に可能とする時代、それは結局我々がどこに向かうかということなのです。 Entretanto, quando o mundo torna-se cada vez mais complexo e as pessoas estão vivendo suas vidas, mesmo que tentem retornar à sua origem, mas onde está essa origem? Para qual direção devemos seguir? 宇宙の意志が極度に
発達した科学と宗教、精神性を修練するものであるならば、私たちはその宇宙の意志に従って進むべきだと思うのです。Bem, se existe uma intenção no universo, a ciência e a religião devem trabalhar unidas, como se fosse um treinamento de autoentendimento entre essas partes, para que nós possamos voltar a viver de acordo com essa intenção do universo. 自然と人とは対立するものではなく、自然と共存共栄する、自然と人が一体化する新しい文明を早急に作り上げていく努力を進めなくてはなりません。A humanidade não pode mais continuar pautando suas decisões nos conflitos. A humanidade precisa voltar a ter uma relação simbiótica com a natureza, uma relação de união com a natureza, e desse modo rapidamente fazer esforços para que rapidamente possa suscitar a civilização espiritualista. 科学と宗教の修練が宇宙の意志であるならば、我々は自然と人が共存共栄できる新しい構造を目指さねばなりません。Se a intenção do universo existe, a humanidade deve fazer esforços contínuos para que, mesmo que seja no campo religioso, mesmo no campo científico, ambos os dois façam o seu treinamento para que possam ter essa boa comunicação em prol do desenvolvimento da sociedade humana, da civilização humana. それは平面的な文明を延長するものではなく、立体的な構造の文明を作らねばならないということです。E uma civilização assim não deve ser uma civilização apenas bidimensional, mas ela precisa, ou seja, ela uma civilização superficial. Ela precisa ser profunda, ou seja, necessário ser tridimensional. そして自然と立体的構造物のバランスの中で人類が長く繁栄を続けていく。これが宇宙の意志だと思うのです。Eu creio que a intenção do universo é que os seres humanos possam viver em equilíbrio com a natureza, mantendo essa trindade unificada, para que a espécie humana possa viver se desenvolvendo de forma duradoura neste planeta. 遺憾ながら世界を見渡してみますと、特にアメリカを中心に世界の分断が進んでおり、かつまたパレスチナではイスラエルとハマスの戦闘が起こり、ロシアとウクライナ戦争がやみません。Observando o mundo atual, o que nós vemos? A cisão, a separação está sendo cada vez mais a escolha das pessoas. Podemos ver isso no exemplo dos Estados Unidos no dia de hoje, ou então no conflito entre Israel e Palestina, como também na guerra de Ucrânia e Rússia, que não acaba. もしこの天地を作られた神が存在するならば、人間が人間同士を殺戮してこの地上を核兵器で壊してしまうということこそを恐れ悲しんでおられるのではないでしょうか。 Se o Deus Criador dos céus e da terra realmente existe, certamente eles devem estar profundamente tristes, vendo o progresso do ser humano, que tem a tendência de levar seus irmãos a cometerem assassinatos e até mesmo usar armas nucleares para se destruírem. ですから私は申し上げています。科学が悪いのではありません。科学する心が問われているのです。
Por isso, eu sempre venho dizendo que o problema nunca é a ciência, mas com qual sentimento, com qual coração que a ciência é utilizada. 国の政治が悪いのではありません。政治をする人の心が問われているのです。Da mesma forma, num país, a política não é o problema, mas qual é o sentimento das pessoas ao se fazer a política? その人たちには愛がありますか？情けがありますか？そして神の意志に合致した意志がありますか？ Será que nessas pessoas há amor no seu coração? Será que nessas pessoas existe a compaixão para com o próximo? Será que nessas pessoas existe o desejo de unir-se à vontade de Deus? ですから今こそ私たちは世界的な危機を乗り越えるための平和的運動を展開しなければならないのです。 Por isso que nós precisamos nos esforçar para promover o surgimento de mundo pacífico, superando as nossas diferenças. そして一人一人には目に見えざる偉大な潜在力、ポテンシャルが秘められています。 E dentro de cada de nós existe potencial, uma força escondida que nós não conseguimos enxergar. そのポテンシャルを結集すること、すなわち現在意識、集合意識によって世界を変えていくことが可能となると思うのです。 E eu acho que se nós utilizarmos esse potencial e juntarmos esforços, ou seja, mantivermos a mesma intenção e fazendo com que esse potencial possa ser unido, eu tenho certeza que podemos contribuir para o surgimento da paz no mundo. たとえ明日地球が滅びるにしても、今日私たちは連続する平和へのイメージの回復に努めなくてはなりません。 Mesmo que a terra esteja para ser destruída hoje, mesmo assim nesse momento tão extremo, cada de nós deve manter a nossa mente em uma imagem, ao ideal do desenho de como seria a paz mundial. そしてこの地上に生きる人類がかつてない立体的な冷静的な地球の建設に入らなければならないと思うのです。 Eu creio que a humanidade precisa, doravante, iniciar esforços para o surgimento de uma civilização espiritual, uma civilização espiritualista, né, em prol de toda a humanidade. ですからここに集われた尊い皆様方、お一人に述べたいことがあります。 Há uma coisa que eu gostaria de falar para cada de vocês que está aqui reunido no dia de hoje. 超越なくしてユニティなし。超越なくしてユニティなし。テーマは超越です。超えるということです。 O tema de hoje é superar, ou o mais importante, transcender para haver a união. マヤ人をはじめ古代人がかつて自らを超越して新しい文明を作ったように、私たちもまた自らを超越して自然と人の融合した新しい世界の建設にチャレンジしなくてはならないと切に思うのです。 Eu tenho o desejo de que é importante que nós, da mesma forma que a civilização maia transcendeu as suas limitações e se desenvolveu, nós também precisamos criar um novo mundo, da fusão entre ciência e religião, entre a natureza e o ser humano, e transcendendo a nós mesmos para a criação de novo mundo. 一人一人のポテンシャルが集合し、そして集合意識が全く新しい立体的構造世界を作る原動力になると私は信じて疑いません。
Eu não posso deixar de crer que aqui está a força motriz que vai fazer com que cada um desenvolva o seu potencial e assim possa reunir esforços em prol do surgimento de novo mundo. 皆様と共に手を携えて新しい世界の構築に進みたいと思います。またこのラテンアメリカ、そして私と大変つながりの濃いこのブラジルから世界を変えていく光が立ち上ることを確信しています。Eu gostaria de nos dar as mãos para a criação de novo mundo e especialmente que essa força possa ser desenvolvida aqui da América Latina, especialmente o Brasil, onde eu sinto uma profunda ligação. A partir de aqui possa se levantar uma grande luz para mudar o mundo. 長時間のご清聴誠にありがとうございました。Muito obrigado pela atenção de todos.